יחד 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 כולם קדושה חיי שלש כולם קדושה. Pronto, tá gravando aqui também. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é uma continuação da parte 3 aqui, o assunto sobre as conquistas espirituais, que é o estudo aqui do Shamatri. E na última aula que a gente teve, a gente falou sobre 3 discernimentos, né, que é Atzmuto, que é a essência do Criador, o Ein Sof e as almas. São 3 discernimentos. Então, a gente falou que Ein Sof, a gente não entra muito nele porque, na verdade, a gente não fala sobre Ein Sof, porque Ein Sof é incompreensível. Ainda não existe discernimentos, ainda não existem Partzufim, não existem Berinot, que são fases, não existem Sefirot, nada disso. Então o Atzmuto é incompreensível, é uma luz sem um Kli, ou seja, não tem uma expressão. Deixa eu só pegar a parte aqui onde a gente parou, que todos os mundos eles são considerados uma luz sem um Kli se eles não tiverem um alcance, né? Então ele só tem alguma definição quando a criatura o alcança, através da similaridade de forma. A gente parou aqui na parte 3, as almas. As almas, elas são os receptores do bem que ele deseja fazer, o Criador. E ele é chamado de Ein Sof porque esta é a conexão entre Atzmuto e as almas, que nós percebemos como o desejo dele de fazer o bem às suas criações. Nós não temos dizer algum, exceto por aquela conexão do desejo de aproveitar, e esse é o começo do encontro, e isso é chamado de uma luz sem Kli. Contudo, lá se inicia a raiz das criaturas, quer dizer, a conexão entre o Criador e as criaturas, que é chamado de o desejo dele de fazer bem às suas criações. Este desejo inicia-se no mundo de Ein Sof e estende-se através do mundo de Asiá. Todos os mundos são por eles mesmos considerados uma luz sem um Kli, onde não há elocução alguma. Eles são distinguidos como Atzmuto e não há entendimento nenhum neles. Não se impressione por nós distinguirmos muitos discernimentos aqui. Isso acontece porque estes discernimentos estão em potencial. Após, quando surgem as almas, esses discernimentos irão aparecer nas almas, que recebem a luz superior de acordo com o que elas corrigiram e fizeram. Por isso, as almas são capazes de recebê-la, cada uma de acordo com as suas habilidades e qualificações, e estes discernimentos aparecem na realidade. No entanto, enquanto as almas não conquistam a luz superior, elas mesmas são consideradas Atzmuto. O que isso quer dizer? A alma, o ser humano, a criação, ela tem como objetivo refinar o mundo de Asiá. Ela tem como objetivo se reaproximar da fonte dela, que é a fonte de toda a vida, que é chamado de o Criador. Então, a partir do momento em que o Criador ele cria uma criatura, vamos dizer assim, independente, uma criatura que ela tem uma percepção própria, uma criatura que ela tem um ego, ela tem um eu. Então ela se separa do todo, ela adquire uma individualidade. Quando essa criatura ela se separa do Criador, ela não tem mais a percepção do todo, porque ela é um fragmento. E o fragmento, ele adquire uma identidade. Essa é a alma. E o Criador, ele cria
as criaturas dessa forma, de uma forma incompleta, para que a criatura ela tenha uma possibilidade de trabalhar com as possibilidades que o Criador lhe dá, e com isso ela adquire o mérito de voltar à sua fonte. Ou seja, não é como se fosse você fosse um robô automático, sem livre-arbítrio, que ele não tem mérito algum, ele foi programado para isso simplesmente. Mas quando a criatura ela está longe do Criador, ela está em disparidade de forma, e ela tem a possibilidade, apesar de tudo isso, de querer, de ter força para voltar à sua fonte, com isso ela adquire o mérito. E esse mérito é muito grande, porque a criatura ela agora tem um espaço para trabalhar ela mesma. Ou seja, a criatura mesmo trabalhar em si e no mundo. Então ela adquire uma propriedade de criador. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós também somos seres criadores. Porque o Criador, ele nos dá como se fôssemos imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Criador, na verdade. Então nós temos a possibilidade de criar coisas, criar condições. É claro que o Criador, ele disponibiliza tudo. Ele disponibiliza toda a matéria-prima, vamos dizer assim, para que nós pudéssemos trabalhar. E com isso, a criatura ela tem um mérito de se reaproximar da sua fonte. Ela não é um boneco, um robô automático. Nesse mundo, nós temos uma percepção de livre-arbítrio. É claro que tudo é o Criador. Quando nós vamos ver a fundo, todas as ações, todas como que é a palavra? Todas as ações que existem na natureza, elas saem do Criador, elas são luzes. Mas a criatura, ela pode pegar essa luz, ela pode trabalhar com essa luz. Esse é o livre-arbítrio da criatura. Então, vamos tomar, por exemplo, a gente está aqui estudando a Kabbalah, nós somos criaturas que não percebemos o Criador, nós somos no estado animal, nós somos alma animal e estamos no mundo material. Mesmo assim, nós temos um pequeno fragmento, que é chamado de um ponto no coração, que é uma pequena célula, que através disso nós podemos alcançar os mundos superiores. Nós podemos trilhar o nosso caminho em direção ao Criador. E isso cria mérito na criatura, porque ela pode simplesmente viver segundo a sua natureza. Então ela não precisa buscar o além, ela não precisa querer se aproximar do Criador, porque ela é uma criatura animal. Então ela tem a possibilidade de viver assim, dessa forma. Agora, aquele que ele adquire mérito e ele quer se aproximar da fonte da vida, e ele quer crescer espiritualmente, ele quer se desenvolver, ele quer se tornar uma pessoa melhor, e ele quer fazer o bem às criaturas e fazer bem ao Criador, essa criatura ela tem um mérito, ela não come o pão da vergonha. Então, tudo isso é uma possibilidade que o Criador colocou, um potencial que o Criador coloca no ser humano, na criatura, para que ela possa trabalhar. E isso que significa o Tzimtzum, isso que significa a restrição. Quando o Criador ele cria o mundo, tá chiando aí o som? Deixa eu botar para cá. Melhorou? Fala ainda. Oi, melhorou? Não, quando você fala, começa a chiar. Deixa eu tirar aqui o fone.
Alô, alô? Bom, será que é só o meu, pessoal? Ou tem mais alguém aí que tá. Eu tô ouvindo normal, o Eduardo. Ah, então é o meu aqui. Desculpa aqui, Eduardo. Pra mim aqui tá saindo Então, chiado. tá normal. Então pode continuar, ignora aí. Então a criatura ela adquire mérito. Todos nós temos a possibilidade de crescer espiritualmente, não de ficar num estado de inércia, preguiça, um estado de cômodo. O Criador envia todas essas dificuldades da vida, situações, tudo no cotidiano. Ele nos envia isso para que nós consigamos ter força para crescer. Então nada é à toa. Não existe coincidências, não existe acidente da natureza. Tudo isso é influência do Criador, mesmo que esteja, vamos dizer assim, mesmo que esteja disfarçado de natureza, mesmo que a percepção seja de natureza. Mas, no fim das contas, todas as ações são do Criador. E a possibilidade da criatura de querer se aproximar dele. Isso que é chamado de kavaná, a intenção. Com respeito às almas que recebem dos mundos, os mundos são considerados Ensof. Isso acontece porque esta conexão entre os mundos e as almas, ou seja, o que os mundos dão para as almas, estende-se do pensamento da criação, que é a correlação entre as almas e Atzmuto, que é o indescritível, o incompreensível. Essa conexão é chamado de Ensof. Quando nós rezamos ao Criador e pedimos a Ele para nos ajudar e nos dar o que precisamos, nós relacionamos ao discernimento de Ensof. Existe a raiz das criaturas, que quer deleitar e dar prazer, chamado o desejo dele de fazer bem às suas criações. A prece é para o Criador que nos criou, e o seu nome é o desejo dele de fazer o bem às suas criaturas. Ele é chamado de Ensof porque isso se refere a antes da restrição. E mesmo antes da restrição, nenhuma mudança ocorre nele, mesmo quando não há assim mesmo como não há mudança na luz, e ele mesmo permanece para sempre o mesmo, com esse nome. A proliferação dos nomes é somente em respeito aos receptores, isso é muito importante. Por essa razão, o primeiro nome que surgiu é a raiz para as criaturas e é chamado de Ensof, e este nome permanece imutável. Todas as restrições e as mudanças são feitas somente com respeito aos receptores, e ele sempre brilha no primeiro nome, o desejo dele de fazer bem às criaturas infinitamente. Então, o que o Baal Hassulam está falando aqui? Ele está falando que no Criador não existe mudança alguma. Não existe Sefirot, não existem Berinot na divindade. Essas mudanças, esse efeito cascata, essas camadas que formam os mundos, que formam as 10 Sefirot, elas são construídas a partir da percepção do Kli. Ou seja, para o Criador não existem essas divisões, de mundos e Sefirot. Isso só existe de acordo com a percepção do vaso. Se há uma alma que ela trabalhou, se purificou e se elevou, então ela tem uma percepção elevada dos mundos superiores. Isso quer dizer que a luz que entra nesse vaso é uma luz refinada, porque as qualidades desse vaso, eles são compatíveis com a luz. Enquanto maior o refinamento da alma, mais pureza ela vai receber da luz do Criador. Não é que a luz do Criador ela tenha uma mudança em si, porque a luz é luz sempre.
Não há mudanças no Criador. O que há mudanças é na qualidade, no trabalho da criatura. É por isso que nós, criaturas, temos esse espaço para o trabalho espiritual, que são as mitzvot, que são o trabalho do estudo na Torá, o trabalho de amor ao próximo. Tudo isso é chamado de um trabalho espiritual. É com isso que nós refinamos o nosso vaso, que é a nossa alma, o nosso desejo de receber. Então, a partir do momento que nós nos refinamos cada vez mais, a luz que interage com a nossa alma, essa luz que nos preenche com a shefá, o prazer, que nos preenche com a abundância, ela é cada vez mais elevado e mais refinado e mais superior. Conseguiram entender? Não existem mudanças na luz que chega a nós. Existem mudanças na nossa forma de receber essa luz. Se o meu desejo de receber, ele está num modo muito bruto ainda, ele precisa ainda ser lapidado, ele está num estado animal baixo, eu não posso receber nesse estado uma luz altíssima, uma luz refinada, extremamente refinada, porque nós estamos incompatíveis, nós não temos similaridade de forma. Então, esse é o trabalho do ser humano. Então, quando eu trabalho fazendo bem ao próximo, eu trabalho para refinar as qualidades emocionais, a forma que eu trato as outras pessoas, a forma que eu interajo com o mundo, a forma que eu dedico ao estudo, à revelação da divindade, ao desejo de fazer o bem ao mundo, de fazer alguma mudança. Tudo isso, esse trabalho espiritual, ele vai, de pouco em pouco, refinando esse recipiente. E que esse recipiente é a nossa alma, é o nosso desejo de receber. E quando esse recipiente ele vai se refinando, ele se torna propício a receber águas limpas. Então essas águas limpas, essas águas puras, é a abundância do Criador. Porque se uma água pura, ela começa a preencher um vaso que ele está sujo, cheio de impurezas, logo essa água também ela vai se misturar com as impurezas e vai se tornar uma água impura, vai se tornar um recipiente, um ambiente impuro para essa água, para essa luz. Mas a partir do momento em que você limpa esse recipiente, você purifica através do seu trabalho espiritual, através do cumprimento das mitzvot, do estudo da Torá, da revelação do Criador no mundo. Através disso você vai limpando o seu recipiente, você vai limpando a sua alma, seu cli, e você pode realmente receber água limpa, e essa água limpa ela preenche o seu vaso, e isso é a abundância, esse é o prazer espiritual. Conseguiram entender a relação entre a criatura e a luz que o preenche? É realmente como se fosse um vaso, aquele vaso de barro, quando ele está cheio de impureza, e você começa a jogar água, que a água vai ficando suja, porque ela se mistura com a impureza que está dentro desse vaso. Isso é a mesma coisa, dá pra gente fazer essa associação com o Kli e a luz que a preenche. Então essa luz que nos preenche, ela é chamado de Shefá, abundância, prazer espiritual. E quanto mais elevado e mais com similaridade de forma com o Criador, que é doar as criaturas, que o pensamento do Criador, o Criador é todo doação. Então quando nós refinamos as nossas qualidades para doação, nós estamos nos unindo a Ele em similaridade de forma. E com isso nós entramos em compatibilidade com essa fonte superior. E essa fonte, ela é na verdade infinita. Ela jorra e jorra, e ela preenche todas as criaturas sem com isso ficar mais vazia. Então essa fonte, ela é realmente infinita, porque ela vem do pensamento da criação. Então aqui, ó, tem um desenho aqui que eu fiz,
Isso é mais ou menos para vocês entenderem a similaridade de forma e como que isso funciona no mundo espiritual. Por exemplo, aqui, vamos dizer que é um objeto espiritual. E esse aqui totalmente preenchido é que ela tem certas qualidades. Aí houve uma mudança. Vamos dizer que esse aqui é o estado de Ensof. Então o estado de Ensof, ele cria uma restrição. Quando ele cria uma restrição, ele cria uma mudança. Ou seja, já não é totalmente luz aqui nesse segundo estado. Então, na espiritualidade, eles se separam. Essa é chamada de distância espiritual. Aí se cria dois objetos já separados. Isso aqui na espiritualidade, ele não tem nada a ver com você pegar um objeto e afastar um do outro, como a gente faz aqui com qualquer objeto. Isso daqui são qualidades espirituais. E esses desenhos aqui são só para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona. Mas isso não quer dizer que os mundos espirituais eles têm algum tipo de forma. Isso é só realmente mais didático para a gente realmente entender. Agora, esse terceiro estado aqui já é um estado mais afastado, que ele já não tem percepção desses dois estados anteriores e ele já está vazio. Então, esse objeto espiritual aqui, ele se inicia, esses dois aqui, eles se iniciam no pensamento da criação com uma coisa só. Isso tudo aqui é Ensof. Então não há mudanças aqui, tudo é preenchido igualmente. Quando o Criador ele cria um espaço para a criatura, aí sim vão existir as mudanças. E o Baal HaSulam ele está falando aqui nesse artigo exatamente isso. Aqui nós temos o infinito, não existem mudanças aqui. Quando o Criador, com a intenção dele de fazer o bem, de criar uma criatura para fazer o bem a ela, para poder preenchê-la, aí acontece o nascimento dos discernimentos e as mudanças que existem. Do infinito para baixo. A partir daqui, existem as diferenças de discernimento. Então, quando esse objeto aqui, Ensof, ele cria, vamos dizer assim, os seus resultados, que é o seu desejo de fazer o bem às criaturas, ele não deixa de existir nesse estado. Ele continua existindo, ele só dá origem a outro objeto que vem dele, que era parte dele, que era um com ele, mas o estado anterior não deixa de existir. Esse é o conceito que a Kabbalah traz das mudanças espirituais. Quando existe uma mudança espiritual, o objeto precedente não deixa de existir. Ele continua na sua forma plena. Ele só dá origem a outro objeto que é ele mesmo, só que com alguma mudança. Então, com isso a gente consegue entender um pouquinho do que Baal HaSulam está querendo dizer aqui. E nesse artigo ele não é tão técnico assim, ele é um pouco mais fácil, mais compreensível a nossa linguagem. Diferente do Talmud Esser Sefirot, que já é uma linguagem mais técnica e um pouco mais difícil da gente conseguir entender. A proliferação dos nomes é somente com respeito aos receptores. Ou seja, todos esses nomes que a gente vê na Torá, que a gente vê no Tanar, como Elohim, como El Shaddai, todos esses nomes, eles são um receptor com a luz junto. Eles são discernimentos. Então, eles são formas da gente compreender o Criador. O Criador em Atzmuto não tem como a gente compreender, porque não há discernimentos. Mas a partir do momento que o Criador interage conosco em níveis mais baixos, como o nível de Elohim, que é o nível da natureza, que ela tem o mesmo valor numérico, o número 86, que Hatevá, que significa natureza, e Elohim,
eles partilham essa mesma raiz. Então os sábios dizem que Elohim é a força que existe na natureza, é a força que comanda as forças da natureza. Por isso que esse nome ele é plural, porque o Criador, a força do Criador está em todas as forças da natureza, sejam as forças mais fundamentais, as forças mais gerais, e é uma forma do Criador expressar a sua luz, a sua influência através de todos os elementos, todo o universo, todo o cosmos. Então esse caso Elohim, por exemplo, ele é um receptáculo com a luz, ou seja, ele é um discernimento. Então todos os nomes são influências, são discernimentos. Isso não quer dizer que há mudanças no Criador, há mudanças na forma como o Criador ele interage, como ele reveste os vasos, os receptores com a luz. Então a partir disso você vai tendo a noção das camadas, de todos os 5 mundos, os 5 níveis de alma. Tudo isso são níveis de recepção, são níveis de percepção realmente do Criador. Não são mudanças no próprio Criador. Essa é a razão de rezarmos ao Criador, que é chamado de Ansof, aquele que brilha sem restrição ou fim. O fim, o que parece subsequentemente, são correções para os receptores, para que eles possam receber sua luz. A luz superior é formada por 2 discernimentos, o alcançando e o alcançado. Tudo o que nós dissemos a respeito da luz superior apenas refere-se a como o que há para ser atingido é impressionado pelo atingido. No entanto, neles mesmos, sendo somente no conquistando ou somente no alcançando, eles não são chamados Ensof. Ao invés, o alcançado é chamado Atzmuto e o alcançando é chamado de almas, sendo um novo discernimento, no qual é parte do todo. Isso é novo no sentido de que o desejo de receber está impresso nele, e nesse sentido a criação é chamada de existência da ausência. Todos os mundos são considerados unidades simples e não há mudança na divindade. Este é o significado de eu, o Senhor, não mudo. Não há Sefirot ou Berinot, que são discernimentos, na divindade. Então é isso que a gente acabou de falar. Todas as Berinot, que são aquelas 5 fases, as 5 fases da luz, que é quando existe primeiramente um pensamento, um desejo, uma vontade de fazer uma criatura. Aí depois ela cria um vaso, que esse vaso recebe, mas aí ele adquire propriedades da luz que ele está recebendo, então ele quer doar também. Mas aí esse discernimento, ele começa a perceber de que receber é melhor que doar, então ele decide receber ao todo. Então ela cria a criatura egoísta, que é toda essa criação. E a criação dessa criação, como a gente já falou em outras aulas, até presenciais, é que quando a criatura ela está nesse 5º estágio de discernimento, ou seja, no estado mais baixo em relação ao Criador, ela está no fundo realmente do poço, ela está num estado onde ela não percebe mais o Criador, então ela se encontra num estado de percepção somente de si mesmo, então ela percebe um grande vazio. Essa criatura ela começa a querer se retornar à sua fonte. Isso eu estou falando da história da humanidade, eu estou falando de nós, do nosso interior. Nós fazemos uma introspecção e nós vemos que nós estamos vazios. E nós queremos retornar à nossa fonte, que é o Criador, que é o todo, a abundância, é a luz. Então, com isso, nós percebemos o nosso grande vazio espiritual. Então nós queremos nos elevar novamente ao Criador.
estar em contato com ele, ser um com o Criador, a força da doação. Então, isso quer dizer que o vaso, ele começa a criar uma intenção por cima dele. Isso é que ele cria um massar, uma tela. Essa tela é uma intenção. E essa tela, deixa eu ver se eu encontro aqui um diagrama aqui para mostrar para vocês. Essa tela é a intenção de não receber para si mesmo. Essas daqui, ó, são as fases do desejo de receber. O primeiro começa como Keter, né, que é um pequeno ponto, o desejo mais primordial. Então a criatura ela recebe, mas aí ela rejeita, aí ela percebe que ela tem que receber porque é a intenção do Criador preencher as criaturas, mas ela percebe que receber é melhor do que doar, então ela se torna realmente egoísta, então ela só pensa em receber. A partir disso se cria o mundo, a verdadeira criação. A única coisa criada pelo Criador é isso. Tudo isso, tudo que nós conhecemos e não conhecemos, ele está aqui, como resultado da intenção do Criador de criar a criatura, e a criatura se torna egoísta. Então toda a criação ela está aqui. Então a criatura, ela faz isso daqui, ó. Isso aqui acontece dentro de nós. Ela recebe do Criador, aí ela cria uma tela que é a nossa intenção, a intenção anti-egoísta. É quando eu recebo algum bem, mas eu não penso em mim mesmo apenas, mas eu começo a pensar no próximo, eu começo a pensar no Criador. Então eu recebo com a intenção de fazer o bem às criaturas, de agradar o Criador, de deleitar a divindade. Então essa minha intenção, ela é simbolizada por um massar, uma tela. Então quando a luz ela bate na tela, ela desvia, ela ricocheteia aqui na tela, isso quer dizer que eu recebo, mas eu não recebo totalmente para me preencher, mas é como se eu expulsasse a luz que ela vem para mim. É como se com a minha tela eu expulsasse uma parte da luz, que isso significa que eu não quero ela para mim mesmo, mas eu quero ela pelo bem do Criador e pelo bem das criaturas. Então eu começo a ser preenchido com os níveis aqui dessa Orpime, que é a luz interior, já é a luz que preenche o vaso. Então eu só consigo realmente refinar todos os meus níveis de alma no momento em que a gente cria um massar aqui. Isso significa que eu começo a criar uma intenção e não olhar somente para mim mesmo. Isso é uma coisa, esse sentimento que tá desenhado aqui, isso existe dentro de nós, todas essas fases, essas Berrinot, os 5 níveis de alma, a luz, o massar, que é a intenção, o desejo, tudo isso é interior dos seres humanos, é o nosso interior, é a nossa alma, é a nossa estrutura espiritual. Então quando a gente cria essa intenção, a gente recebe um bem e a gente começa a trabalhar com esse bem para fazer o bem ao mundo, para trazer a era de Mashiach, pensando no Criador, em agradar ao Criador, aí realmente nós vestimos essa luz, que é a Or Hormah, com a Or Hassadim, que é a luz de misericórdia, e realmente essa luz ela está propícia a preencher a criatura e a criatura não se tornar mais egoísta ainda, mas o contrário, ela receber e se tornar mais altruísta. Porque se ela recebesse de uma forma pensando só nela mesma, ela se tornaria mais e mais egoísta. Quanto mais eu recebo, mais eu quero. Isso é a nossa natureza. Se eu recebo 2.000, eu quero 4.000. Se eu recebo 4.000, eu quero 8.000. E assim por diante. A gente nunca está satisfeito com o que a gente recebe.
O desejo de receber na criatura, no ser humano, ele é imenso, é grandíssimo. É por isso que nós somos o maior nível do desejo de receber que existe na natureza. Por isso que nós estamos ali no topo da pirâmide da evolução dos desejos. Porque o ser humano ele não se contenta só com o desejo primário. Ele não se contenta só com o desejo animal. Ele não se contenta só com a manutenção da sua existência. Ele deseja conquistar, ele deseja se expandir, ele deseja honras, riquezas, ele deseja tudo. Tudo que as mãos dele pode tocar ou não pode. Ele quer o além, ele quer sempre mais. Isso é uma grande força que nos move. Isso não é uma coisa negativa. Desejar não é uma coisa negativa. O Criador justamente nos preencheu, criou essa nossa natureza com um desejo tão forte de receber por um motivo. Para que nós tenhamos a capacidade de transcender todos os mundos e alcançar níveis superiores. Se não fosse essa grande força, esse desejo de receber, essa vontade, nós ficaríamos só num nível médio, um nível baixo, nós não cresceríamos além. E com isso eu quero trazer também uma aspas aqui, porque muitas pessoas acham que nós devemos pegar a nossa nefesh, a nossa alma animal, e simplesmente destruir a nefesh, não trabalhar mais com a nefesh, apagar a nefesh da nossa estrutura da alma. Mas na verdade não é isso. A nefesh, ela não deve ser destruída. A nefesh, ela deve ser trabalhada e corrigida. Porque a nefesh, a força animal, é uma grande força no ser humano. Ela é uma grande força na criação. Ela é o instinto, é o desejo de ter, é o desejo de experimentar. Se não fosse essa nefesh, esse desejo tão forte em nós seres humanos, nós não teríamos força para atingir níveis grandes, a nos conectar com o Criador, porque permaneceríamos como uma planta, permaneceríamos imóveis. Mas as forças que o Criador coloca dentro de nós, que é aquela força de desejar, a força para ação, para realmente querer mudar as coisas, essas forças elas têm que ser usadas de uma forma positiva. E como que nós podemos usar essas forças grandiosas de uma forma positiva? É usar ela de uma forma que não seja egoísta, mas que seja para o nosso bem, claro, mas para o bem das criaturas. Principalmente com a intenção de agradar ao Criador, de fazer o bem ao Criador. Nós sabemos que o Criador não precisa de nada porque ele já é completo. Mas a criatura, desejando fazer o bem às criações, desejando cumprir o desejo do Criador, que é o desejo de doação, é o desejo de você preencher, fazer o bem, tem que ser o nosso desejo. O desejo do Criador tem que ser o nosso, como um desejo só, uma intenção com ele. Então, conseguiram entender o que nada deve ser destruído na nossa natureza. Nada deve ser apagado, como o Baal HaSulam fala em outras literaturas dele, em outros escritos, que ele diz que nada que o Criador criou é para ser destruído. Ele não criou nada à toa. Tudo tem a sua função debaixo do sol. Tudo tem o seu lugar devido. Então a nossa nefesh, a nossa alma animal, ela tem a sua função. Ela deve ser corrigida, sofrer um tikkun, uma correção, e usar essa força vital dela para fazer o bem às criaturas. Se nós temos essa força tão grande dentro de nós, usássemos essa força, esse desejo, essa vontade para melhorar o mundo já seria melhor há muito tempo. Se essas forças não fossem usadas somente para os nossos desejos egoístas, se fossem usadas realmente para o bem de toda a criação, nós estaríamos num estágio completamente diferente
de desenvolvimento. Então tudo que a humanidade passou até agora são fases do desejo de receber. Tem a sua fase mais simples, a sua fase que nós éramos simplesmente animais, aí nós desenvolvemos, nós passamos por culturas, civilizações, enfim, a história toda da humanidade, para nós estarmos aqui, mas nada do que aconteceu no passado foi à toa, tudo faz parte do pensamento da criação. E nós hoje temos a possibilidade de trabalhar com todas essas forças que nós herdamos do que a humanidade aprendeu e do que ela errou. Então, tudo que nós erramos no passado, nas gerações, hoje nós temos a possibilidade de consertar isso, de usar essas forças para a revelação do Criador, para a revelação do bem. E isso que tem o seu ponto final, o seu ponto maior de conclusão na era de Mashiach, que é a conclusão de tudo isso, que é o ponto final de desenvolvimento do nosso desejo de receber, que é uma época em que nós não deixamos de ser animais, mas nós pegamos as forças animais, as forças da natureza, as forças que regem nós seres humanos e usamos essas forças para nos conectar com o Criador. Então nós pegamos as forças e colocamos ela na engrenagem correta. Nós colocamos as forças nas engrenagens corretas para todo esse sistema funcionar da forma como o Criador pensou no pensamento da criação. Então vamos lá continuar, que esse texto aqui é um pouco grande. Até mesmo as apelações mais súbitas não se referem à luz por ela mesma, devido a estas serem um discernimento de Atzmuto onde não há nenhum alcançando. Ao invés, todas as Sefirot e os discernimentos falam somente do que a pessoa alcança nelas. Isto é, porque o Criador quer que nós alcancemos e entendamos a abundância do desejo dele de fazer o bem às suas criaturas, para que nós possamos conquistar o que ele quer de nós, o que ele quer que nós conquistemos, como o desejo dele de fazer o bem às suas criações. Ele criou e transmitiu a nós esses sentidos conquistam as impressões da luz superior. Então, é uma questão de sincronia. Então, conforme nós ganhamos, conquistamos novas qualidades, novos atributos, nós refinamos as nossas 6 sefirot, que é chamado de Zeir Anpin, que são os sefirot emocionais, que é toda nosso sentimento, a nossa emoção. Quando nós refinamos isso, nós refinamos o nosso intelecto, as 3 sefirot superiores de Rabbad. Quando nós refinamos isso, nós entramos em similaridade com as impressões superiores que o Criador ele quer nos passar, ele quer nos preencher. Então nós nos igualamos com o nível daquele mundo, o nível daquele discernimento. Então realmente nos é revelado e nós começamos a sentir coisas superiores, coisas que no nosso estado natural não seria possível. Isso são o que os cabalistas sentiram. Mas isso não está condicionado só aos cabalistas. Isso não é exclusividade, não é que todos nós tenhamos que ser cabalistas. Não é isso. Cada um tem a sua capacidade de se conectar com o Criador. Mas todos nós temos a possibilidade de poder sentir o Criador, poder se conectar um pouco mais com Ele.
foram dados muitos discernimentos, desde o sentido geral, que é chamado desejo de receber, e é dividido em vários detalhes, de acordo com a medida que os receptores são capazes de receber. Consequentemente, nós encontramos várias divisões e detalhes chamados de ascensões e declínios, expansões e partidas, e etc. Desde que o desejo de receber é chamado de criatura e um novo discernimento. A expressão se inicia precisamente do lugar onde o desejo de receber começa a receber impressões. O discurso é discernimento, parte das impressões, pelo fato de que aqui já existe relação entre a luz e o desejo de receber. Isso é chamado de uma luz e um vaso. A luz, or, e um cli, o vaso. No entanto, não há expressão na luz sem um cli, desde que a luz, que não é conquistada pelo receptor, é considerada atzmuto, onde a expressão é proibida, já que é inexpressável. E como é que nós podemos nomear o que nós não alcançamos? Olha como essa parte desse artigo é incrível. Aqui fala que toda luz que ela não recebe um vaso apropriado, ela é chamada de atzmuto, porque ela é incompreensível. Então só existe discernimento do Criador, só existe uma percepção do Criador, se a criatura estiver apta a receber essa luz, se ela estiver em conformidade, em similaridade com essa luz. Do contrário, essa luz é atzmuto. Essa luz é como se fosse não existente, porque ela não tem relação alguma com a criatura. Então, tudo que nós aprendemos sobre o Criador, sobre tradição, tudo isso são de pessoas que sentiram o vaso delas, entraram em similaridade de forma com a luz, e elas sentiram o que vem de atzmuto, que se torna um discernimento e se torna algo compreensível a elas. Enquanto nós não experimentamos isso, tudo é atzmuto, porque ela não entra em conformidade com os nossos sentidos. Quando eu falo de cli, de vaso, o que a gente quer dizer são os nossos sentidos espirituais, é tudo aquilo que a gente recebe, é a criatura em si. Então, do que não é sentido pelos nossos sentidos, é como se não existisse para nós. Entende? É como se fosse não existente. Então, tudo depende, primeiramente, da ação da criatura. Nada é jogado do céu como algo dado assim pronto para você usufruir. Tudo ele vem a partir da ação da criatura. Por isso que o mundo de Asiá ele é tão importante. Por isso que o nosso mundo ele é tão importante para os mundos superiores. Por isso que na última aula que a gente teve, que a gente falou sobre os mundos, que eles não têm expressão, eles são potenciais e eles estão incompletos, a não ser que o nosso mundo, nós, criaturas mais baixas, alcancemos esses mundos e com isso nós completamos os mundos espirituais. É exatamente isso daqui. É porque a ação ela vem da criatura, do mundo da ação. Somos nós, é o mundo de Asiá. E o mundo da ação ele começa a revestir os mundos superiores e dar um sentido aos mundos superiores, a dar uma forma aos mundos superiores. Porque uma luz sem um cli, ela é atzmuto, ela é incompreensível. Ela é uma forma sem uma matéria. Ou seja, ela é completamente abstrata. Então tudo depende da ação do ser humano. Então nossa ação, dentro da sabedoria da Kabbalah, ela é importantíssima. Nós não somos seres contemplativos. Nós não fomos feitos para ficar o dia todo meditando, para entrar em transes e fazer diversos tipos de coisas esotéricas, meditações.
não é isso que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para ação, para fazer mudanças. A criatura, ela é um vaso de forças, energias. E todos nós temos potencial para crescer. Nós não somos um estado mineral, nem vegetal, nem animal, nem só falante. Nós somos uma soma de todos esses níveis. Nós somos o resultado de todos esses níveis. Então a nossa ação é sobretudo muito importante. Por isso que o estudo da Torá, se ele for só leitura, ele não é um estudo completo. O estudo da Torá, ele vem da ação também. É a leitura, a absorção, a abstração do conhecimento divino e a ação daquele que recebe. Ou seja, se eu só leio um livro e eu fico só naquela literatura, eu fico só meditando sobre aquilo, não é para isso que o Criador ele cria o ser humano. O estudo completo, o estudo que dá resultado, é o estudo acompanhado por uma ação, é o estudo acompanhado por mudança de vida, por você fazer o bem a um vizinho, a um próximo, a alguém da sua família, a um desconhecido, a você fazer a sua tzedakah, mesmo que não seja material, mas levantar o ânimo de um amigo que está passando por uma situação difícil, é você fazer um bem, é você cumprir o amo ao próximo como a ti mesmo. Esse é realmente o verdadeiro estudo da Torá. O estudo da Torá, ele só é completo através da ação. Isso em todos os dias da nossa vida, no nosso cotidiano. Então é isso que a gente aprende da sabedoria da Kabbalah. O estudo e o crescimento, a elevação da alma, ele tem que envolver a ação, porque somos Asiá. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Estava aqui. Para que nós possamos conquistar o que Ele quer que nós conquistemos. Ou seja, que nós tenhamos ação para conquistar o que o Criador quer nos dar, o que o Criador quer nos preencher, para que nós não venhamos a comer o pão da vergonha, que nada seja dado assim, sem trabalho, sem mérito. Desde que o desejo de receber é chamado de criatura e o novo discernimento. A expressão se inicia precisamente do lugar onde o desejo de receber começa a receber impressões. Esse daqui eu já li, então é aqui. Disso nós aprendemos que quando nós rezamos ao Criador para nos mandar salvação, cura e por aí mais, existem duas coisas que devemos distinguir. Primeiro, o Criador. Segundo, aquilo que se estende dele. No primeiro discernimento, considerado atsimuto, a expressão é proibida, assim como nós mencionamos acima. No segundo discernimento, que se estende dele, do qual é considerado a luz que se expande dentro dos nossos vasos, sendo dentro de nosso desejo de receber, que é o que nós chamamos de Ensof. Esta é a conexão do Criador com as criaturas, sendo o desejo deles de fazer o bem às suas criações. O desejo de receber é tratado como a luz, a expansão da luz, que finalmente atinge o desejo de receber. Quando o desejo de receber recebe a luz em expansão, a luz em expansão é chamada de Ensof. Ela vem aos receptores através de várias camadas para os que estão mais abaixo possam ser capazes de recebê-los. Acontece que todos os discernimentos e mudanças feitas especificamente pelos receptores com relação
como o receptor é impressionado por eles. No entanto, nós devemos discernir nos mundos estes potenciais discernimentos, e quando os receptores atingem esses discernimentos, eles são chamados de verdadeiros. A realização espiritual ocorre quando o alcançando e o alcançado se juntam, assim como sem alcançando não há forma de alcançado, desde que não há ninguém para obter a forma de alcançado. Por essa razão, o discernimento é considerado atsimuto, onde não há espaço algum para expansão. Por isso, como é que podemos dizer que alcançando tem sua forma própria? Nós falamos somente do que os nossos sentidos são impressionados pela luz em expansão, ou seja, o desejo deles fazer o bem às suas criações, na qual vem as mãos dos receptores de fato. Então aqui ele fala que verdadeiro só é o que os receptores alcançam, do contrário é inexistente para ele. Então, mais uma vez, isso reforça de que o primeiro passo para uma mudança, o primeiro passo para uma elevação espiritual vem de nós, criaturas, receptores. Porque enquanto nós não alcançamos esses níveis elevados, nós não temos percepção alguma. Eles são luzes sem cli, ou seja, são potenciais. A partir do momento em que nós trabalhamos para elevar as nossas qualidades, elevar a nossa similaridade de forma, aí sim essas luzes elas adquirem alguma forma, porque elas entram em contato com a luz e se torna uma luz e um cli. Então daí se forma de Ensof para baixo a luz e o cli, que já são nomes, discernimentos, já são expressões que nós alcançamos. Tem coisas na Kabbalah que elas são muito sucintas, então necessita de uma percepção que não é simplesmente você ler, como você lê um texto, você lê um jornal, você começa a ler rápido. Uma leitura de estudo de Torá, no estudo de Kabbalah, você tem que ler, reler, estudar, anotar. Por isso que eu falei na última aula, o importante é não a gente só ler, só ouvir, porque isso vai entrar no ouvido e a gente pode esquecer, a gente pode não abstrair realmente esse conhecimento. A gente tem que anotar, a gente tem que meditar naquilo várias vezes, ver como aquilo entra na nossa vida prática, como aquilo funciona no mundo da ação. Com isso a gente consegue absorver o conhecimento. Porque se a gente estudar a sabedoria da Kabbalah simplesmente como um texto de jornal, um texto de um livro, a gente vai perder muita coisa, porque muitas coisas são muito sutis. Muitas coisas que a gente leu até aqui tem um grande conhecimento em cada frase aqui, em cada palavra, só que são muito sutis e muitas vezes elas passam desapercebidas. Mas o verdadeiro estudante, aquele que quer realmente conhecer o Criador, ele tem que ler, reler, ele tem que realmente botar o cérebro para funcionar, ele tem que sentir o texto. Muita coisa na Kabbalah não é intelectual apenas, ela trabalha com o sentimento, é você sentir a coisa, é você sentir o que o cabalista ele quer te passar ali. Mas muitas vezes nós não sentimos porque nós não estamos em similaridade, nós estamos em Shinui Tsurah, em disparidade de forma com aquele tipo de conhecimento, aquele cabalista, aquela forma de expressão que o cabalista usa. Então nós muitas vezes não conseguimos entender o que ele realmente quer passar pra gente. Mas a gente já estando aqui lendo, já é um primeiro passo, porque a gente está se esforçando para conseguir compreender o que é o mundo espiritual. Porque enquanto a gente não compreende o que é o mundo espiritual, é uma coisa abstrata para nós. Mas o primeiro passo realmente é tentar, pôr em prática,
não é simplesmente ler o estudo realmente de Torá, o estudo de Kabbalah, é o estudo que é acompanhado pela prática, pela vivência, é você colocar de uma forma que interiorize aquilo na sua alma, porque os textos de Kabbalah, eles purificam a alma, eles carregam uma luz muito grande, mas muitas vezes eles estão escondidos de uma forma poética, uma forma sutil, que você não consegue pegar aquele tesouro. É como o Maimônides, o Rambam, ele escreve no livro chamado Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, bem lá no começo, ele traz uma explicação do que é a metáfora, a parábola. Então ele fala que muitas coisas dos textos sagrados, os textos de Torá, ele traz um exemplo. Ele traz um exemplo de Mishlê, Provérbios, que diz que como maçãs de ouro dentro de uma malha de prata, essa é a sabedoria, a palavra diante de suas diversas faces. Aí depois ele explica detalhadamente o que ele quis dizer com isso. Que esse conhecimento, ele é como uma maçã de ouro. Uma maçã de ouro é algo valioso. Só que ele está dentro de uma malha de orifícios muito finos. Essa malha é de prata. Então, quando você vê essa maçã de ouro de longe, você vê que essa maçã, ela parece ser de prata, porque ela está envolvida com uma malha com orifícios muito pequenos. Essa malha é de prata, então ela reveste a maçã de ouro. Quando você enxerga de longe, você enxerga o valor da prata naquilo. Mas quando você investiga a sabedoria dos sábios, ou seja, quando você pega essa maçã e traz para perto de si e analisa ela, você vê que realmente a maçã, ela é de ouro. Ou seja, aquilo que estava encoberto, aquilo que é a interpretação mais profunda, o nível de Sod, ele é como uma maçã de ouro. E as palavras mais superficiais, as palavras mais do nível mais baixo, elas são valiosas também, do nível mais literal, mas elas são como prata. Então, conseguiram entender essa parábola, essa explicação do Rambam, que quando a gente estuda todos esses textos aqui, o Shamati, os textos de Kabbalah, os textos de Torá, se a gente lê ela realmente, como a gente está lendo um livro, a gente vai pegar muitas coisas importantes para a vida, muitas lições, muitas coisas práticas de vivência, que têm o valor da prata, são valiosas. Mas os sábios esconderam ali dentro maçãs de ouro, maçãs douradas, que é realmente o que a Kabbalah ela trata na sua essência. Ela trata das maçãs de ouro. Ela trata realmente do valor mais essencial, valor mais intrínseco que está por trás daquilo. Então, muitas vezes o texto aqui ele usa linguagens como vaso, como luz, discernimentos, mundos, sefirot. Mas o que isso quer dizer realmente por trás de tudo isso? Quer dizer que nós, quanto seres humanos, nós temos um potencial muito grande de elevação. E isso não habita fora de nós, não existe uma metafísica fora de nós. Se nós, como eu li num livro muito interessante, se nós terceirizarmos a responsabilidade, o valor da vida em algo fora de nós, assim, em algo mais transcendente, a gente esquecer desse mundo aqui de Asiá, por isso que eu estou falando que o mundo de Asiá é importante, porque ele é o motor para o trabalho, e é ele
que trabalha e corrige todos os mundos superiores, quando a gente terceiriza isso e a gente não põe a importância, a gente rejeita o mundo material simplesmente porque a gente quer se elevar, a gente esquece que a vida é uma vida física e que a vida é uma vida de ação, então nós não colocamos em nós, seres físicos, seres de carne e osso, a responsabilidade e a mudança sobre o mundo. Então isso é a importância da gente não só ter essa percepção de metafísico e desprezar o mundo de Asiá e querer ir para o mundo de Atzilut. O importante é trabalhar no mundo de Asiá, que a gente vai alcançar o mundo de Atzilut, trabalhando no mundo de Asiá, trabalhando na ação. Então, por isso que eu estou frisando essa parte, que muitas vezes a gente estuda essas coisas elevadas e a gente quer já pular lá para Atzilut, lá para Dankalimon, e quer virar anjo e ser criaturas elevadíssimas. Mas a gente esquece que aqui nós somos tão importantes que os mundos superiores, eles recebem a influência do nosso mundo, como se fosse um espelho, como se fosse uma árvore invertida. Quando o nosso mundo, que são os ramos, eles influenciam os mundos elevados, que são as raízes. E as raízes, é claro, influenciam o nosso mundo, que são os ramos. Então é uma árvore de cabeça para baixo. Então nós aqui, enquanto seres humanos físicos, assim, nós não devemos desprezar a nossa vida como ela é, a vida prática, a vida física, em prol de um ideal, de uma idealização, de pôr todas as suas esperanças no mundo vindouro, mas colocar em cima de si a responsabilidade pelas mudanças nos mundos superiores. Então, se cada um de nós deixar de pôr a responsabilidade em terceiros, em mundos além e no futuro, e começar a pôr em nós mesmos a responsabilidade e a missão que o Criador realmente nos deu, que é fazer o bem às criaturas, que é o pensamento da criação, aí sim nós podemos mudar até os mundos superiores, porque o nosso mundo, os ramos, eles têm essa possibilidade. Todos os cabalistas falaram disso. O Moshe Haim Luzzatto, ele fala disso no livro muito bom, que esqueci o nome agora, Derech Hashem, o caminho de Deus, que ele fala que o mundo superior e o mundo inferior são como espelhos, são como árvores de cabeça para baixo e de cabeça para cima, ou seja, cada uma ela influencia umas às outras. Então, isso é uma das coisas que eu queria trazer hoje. Que horas que a gente começou a aula? Foi 3h40? 3h40. Então, só para a gente finalizar, que realmente tinha muita coisa para falar, além do que está aqui, mas eu queria trazer isso também, que muitas vezes a gente esquece a importância do mundo de Asiá. E quando a gente começa a estudar espiritualidade, a gente começa com o sentimento de querer se desprender daqui e viver lá nos mundos superiores, mas a gente esquece que todos os mundos superiores habitam em nós. E nós, como criaturas de carne e osso, com desejo de receber muito grande, como alma animal, como Rua e como Neshama, nós temos o trabalho divino de trabalhar aqui nesse mundo para corrigir esse mundo, e esse mundo entrar em similaridade de forma com os mundos superiores. Então eu queria trazer essa ideia também, que eu vejo que muita gente, quando começa a estudar espiritualidade, já quer se desprender do mundo e viver como... começar a até ser aquela pessoa chata que tudo que é material corpóreo, ela começa
a desprezar e querer dar lição de moral para todo mundo. Sabe, aquelas pessoas que começam acham que estão se espiritualizando e começam a encher o saco de todo mundo. Como a gente vê aí que é o que mais tem. Santarronismo. É o chamado santarronismo. Esse daí, santarronismo. Eu me sinto mais santo, quanto mais pecados eu achar nos outros, mais santo eu me sinto. Então essas pessoas se tornam as que mais julgam as outras pessoas, né? Elas se tornam como se fossem os guardas da moral, os guardas da santidade. Porque realmente isso é até um sentimento natural, que quando a gente começa a estudar espiritualidade, aí a gente começa a querer... a gente tem uma percepção de que esse mundo é o mais baixo de todos e começa a desprezar ele e querer pular lá pro mundo de Atzilut. Mas na verdade os próprios cabalistas nos ensinam que o trabalho, o estudo da Torá realmente é a ação nesse mundo. É a ação no mundo de S.A., porque esse mundo é o mundo do Tikkun. Esse mundo é o mundo da correção, é o mundo da era de Mashiach. Se não fosse assim, o Criador não criaria o mundo corpóreo, não criaria o mundo da ação. Por que o Criador criou logo as criaturas que são o ápice do seu desejo de doar? E nós que somos o ápice do desejo de receber, por que Ele colocou a gente nesse mundo mais baixo, que é o mundo da ação, o Olam Hazé? Foi por um motivo, porque esse mundo ele tem uma importância primordial. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma coisa a complementar aí, ou alguma pergunta? Só complementando, Eduardo, que realmente isso aí que você falou é importante. A gente tem que entender que, na verdade, a nossa missão não é se elevar do mundo, né, mas é elevar o mundo. Por isso existe as Berahot, né, que é quando você pega algo material, né, e você consagra o eterno, então você eleva aquilo. O sacrifício, por exemplo, né, ele é um sacrifício de olá, né, ou seja, de elevação. Quando você pega algo material e oferece ao eterno, então você eleva a matéria. Essa é a função dos mensageiros, dos portadores da luz, né? Trazer luz para o mundo. Então, quando a pessoa ela entra nessa neurose de que ela tem que se separar das coisas terrenas, que ela tem que se isentar, ela começa a girar em torno da loucura, né? Porque sem a conexão com a vida real, você não consegue uma conexão com o eterno, né? Você vai simplesmente se isolar. É verdade. E aí é a visão de fragmentação da consciência, né? A pessoa, em vez de unir a consciência com o todo, ela separa mais ainda. Ela causa mais separação. E ela fica tipo numa noia. Começa a cismar com tudo. E causando separação entre as pessoas. Causando julgamentos. Muitas vezes ela não sabe da vida do outro e já começa a julgar porque ela sente que ela tem um conhecimento a mais e ela tá nesse direito. E assim, é uma coisa que a gente vê bastante por aí, por isso que como a gente estuda a sabedoria da Kabbalah, às vezes pode vir um sentimento de querer, você querer ir desse mundo para os mundos mais elevados e começar a esquecer daqui, começar a esquecer de que o Criador criou esse mundo justamente como um motor de elevação para todos os mundos. Isso que significa que a gente já falou em outras aulas da Sefirah de Malhut adquirir a propriedade das Sefirot superiores. Então, por exemplo, Malhut, que é o ego, que é o reino, quando ela se corrige, ela adquire propriedade de Binah, propriedade de Hormah, e isso quer dizer que o mundo mais baixo, o mundo de S.A.,
ele adquire propriedades dos mundos superiores. E os mundos superiores, como a gente viu aqui, eles passam de atzmuto, de incompreensíveis, de potenciais, para realmente discernimentos que podem ser sentidos, que podem ser utilizados, que podem ser usufruídos, vamos dizer assim. Porque o que nós não temos, o que nós não alcançamos, nós não podemos nem chamar pelo nome, como o Baal HaSulam diz aqui. Então nós alcançamos o nome de algo, a essência de algo, quando nós temos a similaridade com esse algo. E tudo começa daqui, porque nós estamos nesse mundo. Então quando o nosso mundo, o mundo de Asiá, ele toma similaridade de forma com os mundos superiores, como o mundo de Yetzirah, o mundo de Hayah, o mundo de Atzilut, ele está realmente sendo corrigido e dando sentido aos mundos superiores. Ele está revestindo, e os mundos superiores eles realmente estão tomando uma forma de luz e cli. Então eles estão deixando de ser potencial. Isso acontece dentro de nós. Coisas que nós não percebemos hoje, nós podemos perceber e experimentar amanhã, porque amanhã nós podemos ter uma similaridade de forma com esses níveis, com essas sensações. Então nós não somos o Criador que vai influenciar de cima a baixo. Nós somos criaturas que vamos trabalhar de baixo a cima. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém tem algum comentário? Fala aí, Rodrigo. Ah, não, foi mal. Eu apertei errado aqui. Mas foi muito bom, satisfeito. Todo mundo conseguiu entender? Não deu para terminar porque esse artigo é realmente grande. Não, Eduardo, deu para entender, foi bem explicado. Então, isso aí. Só para a gente resumir, porque foi bastante coisa, a gente estudou hoje sobre Atzimuto, Ensof e as almas. Atzimuto é tudo aquilo que é incompreensível, uma luz sem o Kli. Ensof já é o início do pensamento da criação, já é a conexão entre Atzimuto e as almas. Ensof é a infinitude de possibilidades, é onde cresce, onde nasce a criatura, é a raiz, é a Keter da criatura. Então Ensof é Keter da criatura, é o pensamento da criação. E Ensof, ele já tem um nome, mesmo que seja infinito, mesmo que seja sem fim, porque ele já começa a interagir com o desejo de receber. A partir do momento em que Ensof é criado um vácuo dentro dele, é criado um Tzimtzum dentro dele, aí já é criado um desejo de receber, já é criada a criatura. Por isso que ele tem o nome de Ensof. Mesmo que ele seja infinito, sem fim, ele já cria dentro de si um espaço para a criatura, um desejo de receber. E o pensamento dele, de Ensof, é fazer bem as criaturas. E a criatura é receber o bem do Criador. Então, a criatura, a gente pode chamar ela de Malhut de Ensof. Ensof, ela começa como Keter, que é o Ensof da sua forma mais essencial, e ela dá origem a Malhut de Ensof, que é o primeiro Tzimtzum, a primeira restrição. Então, para a gente estudar a Kabbalah, a gente tem que ter o conhecimento da estrutura da Kabbalah. A Kabbalah, ela ensina que a estrutura da criação é assim. O primeiro Tzimtzum, ele é feito dentro de Ensof. O primeiro Tzimtzum é chamado de Malhut de Ensof, que é o desejo de receber, que Baal HaSulam chama de a única criação. Porque tudo mais é como a luz que vem do sol. É a influência do Criador. A única novidade que o Criador traz à criação, realmente, é o desejo de receber que não existia nele, porque ele é completo. A partir da Malhut de Ensof já existe uma ausência
que essa ausência, ela já é um espaço para você desejar, para você querer. Aí já é a criatura Malhut de Ensof, que aí é toda a criação, tudo aquilo que tem forma, tudo aquilo que tem desejo, que tem forças, energias, todo o nosso universo, que é chamado de Malhut de Ensof. Então essa foi a primeira parte do estudo de hoje. E a segunda parte é como isso interage com como o Kli ele interage com a luz, que a luz só toma uma forma quando ela está junto, né? E nós só percebemos aquilo que está em similaridade de qualidade conosco. Então isso nos ensina que a nossa ação deve vir de baixo acima. Então deve ser o trabalho nosso para nós atingirmos uma similaridade de forma com o Criador e com isso receber uma luz pura, mas cada vez mais refinada, e com isso sermos um canal para o mundo e não só um receptor. Não só receber, mas receber com a intenção de doar. Que aí sim nós completamos a árvore da vida de Keter a Malhut na nossa alma, que isso é chamado de um Partsuf, que mais tarde a gente vai estudar sobre isso. Partsuf já é uma estrutura de alma, uma personificação de alma. É a alma desde a sua Keter até a sua Malhut. E terceiro da aula de hoje, isso que eu queria trazer desse pensamento que pode surgir muitas vezes da gente querer se afastar desse mundo e querer transcender aos mundos superiores, mas a gente esquece que esse mundo aqui é o mundo da ação, é o mundo que nós vivemos e não devemos desprezá-lo. Devemos realmente trazer o Tikkun a esse mundo. Então é isso, pessoal, nessa aula de hoje. Maravilha, maravilha. Muito bom, Eduardo. Show. Criador abençoe, Eduardo. Igualmente. Sábado que vem a gente vai estar junto aí de novo. Valeu, valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Shavuot Tov a todos, gente. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Shavuot Tov. Yachad, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh.